Nós somos almas envelopadas num corpo. Os artistas e os filósofos são pessoas que conseguem abrir esse envelope para revelar uma mensagem inspiradora para o mundo. Eu tive essa percepção quando eu fui recentemente a um show do Oasis em São Paulo. E eu vou contar para vocês algumas percepções que vão além disso, pois estão relacionadas com o mercado financeiro, com fundos imobiliários. Você me vê aqui de vez em quando falando com calma, com serenidade, e é difícil acreditar que eu sou um cara que gosta de rock and roll, pois é verdade, eu gosto de rock, eu gosto de música pop, eu respeito quem gosta de outros ritmos, de outros tipos de música, mas a minha praia é rock and roll. Eu cresci ouvindo Beatles, Queen, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, e na época da faculdade, no começo da carreira, eu ouvia muito Oasis e The Verve, que eram bandas da Inglaterra que falam ao nosso coração até hoje. Então, o Oasis ficou separado por 16 anos, eles brigaram em 2009 e agora em 2025 eles fizeram uma turnê de reunião e, logicamente, quem aprecia o Oasis não pode ficar de fora se tem a oportunidade para ver eles ao vivo. Foi o que eu fiz no sábado, dia 22 de novembro de 2025. Eu fui ao estádio do São Paulo, no Morumbi, que agora se chama Morumbis, para acompanhar essa apresentação deles, que valeu a pena, valeu o ingresso, e o ingresso era meio salgado, mas tudo bem, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente investe. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês: quem chega cedo a um evento escolhe os melhores lugares. Eu cheguei com 3 horas de antecedência em relação à apresentação musical. Eu pude sentar no eixo de simetria do palco. Embora eu ficasse no anel superior da arquibancada, eu escolhi essa posição porque, teoricamente, o som é projetado para chegar ao ouvido de todos, mas quem senta no eixo de simetria, teoricamente, pega o som estéreo na melhor qualidade. Eu evitei sentar na primeira fileira da arquibancada porque ela fica do lado da grade de proteção e ali passa muita gente na sua frente o tempo todo, então eu fiquei um pouco recuado para poder curtir o som sem aquele vai e vem de ambulantes que ficam o tempo todo oferecendo pastel, pizza, churros num preço exorbitante. Com investimentos acontece algo parecido. As pessoas que chegam primeiro numa classe nova de investimentos, elas escolhem as melhores posições e, se elas tiverem paciência para esperar, elas vão colher bons resultados. Por exemplo, os fundos imobiliários começaram no Brasil ainda nos anos 90, mas foi só após 2010 que eles começaram a tracionar no mercado financeiro. Esses primeiros investidores colheram bons resultados desde então. Agora nós podemos ser pioneiros, por exemplo, no investimento em fiagros. Há quem considere os fiagros uma exposição arriscada na renda variável, mas quem já está investindo em fiagros está colhendo bons rendimentos também. E vamos dar o braço a torcer. Quem foi pioneiro em comprar bitcoins colheu ótimos resultados. Então, chegar antes é uma vantagem. E assim que eu sentei na arquibancada do Morumbis, logo eu me impressionei com aquele colosso de concreto, uma estrutura muito grande que uma pessoa sozinha não consegue construir. É preciso uma associação de pessoas para construir algo grandioso como o estádio do São Paulo. E com todo respeito, eu não sou São Paulino, mas a história do São Paulo como clube merece respeito, sim. O que eles fizeram ainda nos anos 60 é digno de nota, e eles foram pioneiros nesse estádio particular e eles colhem os frutos disso até hoje, porque eles não têm renda apenas com a torcida no futebol. Eles alugam o estádio para apresentações musicais e, com isso, eles têm uma fonte de renda paralela. Essa é a lição importante. A gente não precisa se concentrar em apenas uma fonte de renda. Se você tiver uma fonte de renda paralela, melhor para você como investidor pessoa física.
E quando as pessoas conseguem se reunir para formar patrimônio, elas conseguem algo grandioso. O estádio do Morumbi, ele é um espelho do que é um fundo imobiliário, uma associação de cotistas que consegue formar um patrimônio impressionante. Então, você como pessoa física é pequenininho, especialmente se você for num estádio como o estádio do São Paulo. Mas, se você fizer parte de um fundo imobiliário, você junto com milhares de outros cotistas conseguirá ser dono de grandes empreendimentos. E por mais que você se sinta pequeno quando você chega a um estádio de futebol, como é o estádio do São Paulo, conforme as pessoas vão chegando para ver o show, você vai se sentindo bem, porque você percebe que as pessoas têm a mesma intenção que você tem, curtir as mesmas músicas, o mesmo espetáculo. O show de abertura foi do cantor Richard Ashcroft, que ele era vocalista do The Verve. Eu olhei para ele no palco, ele tinha apenas 4 milímetros de altura, na realidade, para mim. Entretanto, existia um telão atrás dele que mostrava ele em detalhes. Aí vem a percepção a respeito dos ídolos. O que nós vemos dos ídolos é uma projeção da imagem deles. Não são os ídolos de verdade. Os ídolos de verdade, no caso do estádio de futebol, num show de rock, estão lá no palco, eles são pequenininhos como você, mas você vê a projeção deles, então isso é importante levar para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro também tem seus ídolos, mas o que nós enxergamos deles são apenas projeções, nós não conhecemos esses ídolos de verdade. E se você nunca ouviu uma música do The Verve na voz de Richard Ashcroft, na verdade eu tenho inveja de você, porque ouvir Bittersweet Symphony pela primeira vez é muito bom. Mas quando o Oasis finalmente subiu no palco, o estrondo foi incomparável. O ruído da plateia cantando junto na primeira música foi quase ensurdecedor. E ali eu me senti no meio de uma manada. Só que naquela ocasião não era uma manada do mercado financeiro quando você vai na onda para comprar uma ação que está subindo muito, ou você fica no desespero quando essa ação começa a cair. Era uma manada dentro de um show de rock. E os irmãos Gallagher, Noel e Liam Gallagher, estavam cantando sucessos de quase 30 anos, os mesmos sucessos de sempre. Então todos sabiam cantar a mesma música. Nesse momento é interessante você deixar a emoção fluir, porque é para isso que serve um show de rock, para você liberar aquelas emoções que vão ficando presas na sua garganta, no seu coração, no fundo da sua mente. É bom ir num show de rock para você deixar fluir suas melhores emoções. Não é bom quando você deixa as emoções fluírem no mercado financeiro. E qual é a diferença do ídolo do rock que está lá no palco cantando uma música que todos sabem de cor para aquele influenciador digital do mercado financeiro que muda de assunto a toda semana? No mercado financeiro, tem as pessoas que são expoentes, que pregam a mesma coisa desde sempre, falando de value investing, falando de buy and hold. É como o ídolo do rock que canta aquela música clássica que não se altera com o tempo. Mas no mercado financeiro você tem também aquele influenciador digital que a cada semana muda de assunto. Sempre ele está falando de uma ação diferente, de um fundo diferente, e quando isso não dá audiência, ele começa a falar do relógio de luxo, ou quem sabe ele começa a falar sobre acordar às 5 da manhã para tomar um banho gelado, e toda semana ele tem uma novidade para manter a audiência concentrada nele. Tome cuidado com esse tipo de ídolo. Eu acredito que nós podemos sim ter ídolos no rock and roll, mesmo no futebol, mas no mercado financeiro a gente tem que pensar com a nossa cabeça o tempo todo. A banda Oasis conseguiu reunir cerca de 70 mil pessoas no estádio do Morumbi, e quando o show acabou, eu lembrei da lição da liquidez. Por mais larga que seja a avenida que chega no estádio do São Paulo, ela ficou estreita para tanta gente que saiu na mesma direção, em direção à estação de metrô. O povo saiu do estádio
ainda em transe, fazendo uma procissão basicamente em direção à mesma estação do metrô. E na estação se formou uma fila quilométrica, as pessoas demoraram muito para acessar o metrô. A gente teve que ter paciência para encontrar a van estacionada um pouco mais distante dessa estação do metrô. Mas logo eu falo dessa van. Porque a liquidez é importante no mercado financeiro. A liquidez é a velocidade e a facilidade com a qual você pode sair de uma posição. Por melhor que seja uma posição, é importante ter liquidez para você se movimentar com maior velocidade, para você se proteger. E no caso do estádio do São Paulo, essa questão da liquidez para deixar o estádio está atrelada também à localização. E nesse ponto, a gente pode comparar o estádio do São Paulo com o estádio do Palmeiras. O Allianz Parque, onde o Palmeiras manda os seus jogos, ele é cercado de mais avenidas no entorno. E ele é ladeado por 2 shopping centers, onde você pode estacionar carros com mais facilidade, com mais comodidade. Então, o estádio do Palmeiras é um forte concorrente do estádio de São Paulo, tanto para jogos de futebol como para espetáculos musicais. O estádio do Palmeiras fica numa região mais central de São Paulo, próximo da rodoviária do Terminal Tietê, próximo de outras estações de metrô também. Isso facilita para as pessoas chegarem e para saírem do estádio. Nos fundos imobiliários, a localização dos empreendimentos também é fundamental. Se você investe em fundos imobiliários, você precisa estudar a localização dos ativos que compõem a carteira desses fundos imobiliários. Voltando para a van e voltando para a casa. A gente alugou uma van porque eu consegui convencer outras 6 pessoas aí comigo no show do Oasis. E dessas 6 pessoas, só uma investe em fundos imobiliários, porque eu também convenci essa pessoa a investir em fundos imobiliários, mas eu falhei com as outras 5. Então, fica patente que nós, investidores de fundos imobiliários, somos poucos, mas nós não podemos forçar a barra para as outras pessoas investirem em fundos imobiliários. Essa é uma decisão pessoal. Nesse ponto, a banda Oasis conseguiu arrematar mais pessoas do que os fundos imobiliários. Eu sentei no banco da frente e fui puxando conversa com o motorista porque eu gosto de cutucar as pessoas e tirar insights da biografia delas. E esse motorista morava também no interior, ele trabalhou numa multinacional por muitos anos. Ele conseguiu construir uma casa de 400 metros quadrados, com piscina, uma casa muito boa, e ele se aposentou bem. No entanto, a sua filha caçula ingressou na faculdade e ele precisou voltar a trabalhar para poder complementar o dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade, que a mensalidade de uma boa faculdade é cara, a gente sabe disso. Ele estava comentando comigo que ela estava no último ano e que, portanto, ele ia se aposentar pela 2ª vez. No que eu falei para ele, você não vai conseguir ficar parado. E qual é a lição importante que eu tiro disso para compartilhar com vocês? O trabalho é importante na vida das pessoas. O trabalho não é uma condenação. Está certo que a gente investe em fundos imobiliários para gerar renda passiva, para fugir da obrigação de trabalhar. Mas trabalhar é bom. Você pensa que ele estava reclamando de trabalhar? Não estava, ele estava feliz. Ele estava trabalhando num sábado de noite, ele chegou de madrugada em casa, mas ele estava feliz porque a missão que ele tinha era muito nobre. E se você tiver uma missão nobre, um motivo nobre, trabalhar vai te deixar muito feliz. Trabalhar não será um fardo para você, será um fator libertador. A gente deve se preparar para a independência financeira, mas devemos estar preparados também para trabalhar se isso for necessário, mesmo após os 60 anos de idade, como foi o caso desse motorista da van que dirigia muito bem. Eu, modéstia à parte, sou um bom motorista, eu sei avaliar quem dirige bem. E esse motorista guiava o fino da bossa, porque ele gostava do que estava fazendo. Eu vou lembrar dele do mesmo jeito que eu vou lembrar da banda Oasis e do cantor Richard Ashcroft, nesse show que foi marcante para mim
e para as pessoas que me acompanharam. Eu já falei demais para uma edição do Filosofando, eu quero agradecer você que me acompanhou até aqui. No mais, um grande abraço e até a próxima!